Oi, pessoal que já entrou. A gente está dando mais uns minutinhos, viu, para o pessoal conseguir entrar. A gente tem 12 participantes. Nós vamos aguardar aí até 3:05. A gente vê se a gente já consegue começar, tá bom? Então, enquanto a gente está aguardando mais uns minutinhos, só alguns recadinhos. A gente fez uma listinha de presença, tá? Para vocês poderem preencher, só para a gente poder ter esse mapeamento de quem conseguiu entrar, da sociedade civil, da onde vocês estão. Oi, Daniel. Oi, Ana Leila. Estou vendo aqui os recadinhos do chat, viu? Ó, o Jair está aqui com a gente, Jair Brandão, assessor de articulação com os movimentos sociais do DAT. A gente está com a Sandra, que também é assessora de planejamento estratégico aqui do departamento. A gente vai ir postando de tempos em tempos essa lista de presença aqui no chat, tá? E aí realmente é mais voltada aqui para as OSCs que estão presentes, para a gente saber o nome da pessoa que conseguiu entrar, qual entidade representa, de qual UF, só para a gente ter esse levantamento depois, tá bom? Então, ainda vai dar mais uns minutinhos aí. A gente sabe que a tecnologia, às vezes, né, para a gente conseguir entrar, demora um pouquinho, então vamos aguardar mais um minutinho para a gente conseguir começar. Atestado de comparecimento. É isso mesmo, 45, né? Tá certo, obrigada. Tá. Bom, gente, estamos aí com 16 participantes. Acredito que dá para a gente ir começando. E aí vamos ver se vai ter mais gente que vai entrando. E aí, como somos em 16, acho que até a gente consegue fazer uma rodada aí de apresentação para a gente ir se conhecendo.
Vou começar por aqui, vou dando as boas-vindas, agradecer você pela disponibilidade, né, de participar aqui dessa reunião. Então, eu sou Tiene Arakawa, sou enfermeira de formação, trabalho aqui na Coordenação Geral de Vigilância da Tuberculose, das micoses endêmicas e das micobactérias não tuberculosas, que é a CGTM, a nossa sopa de letrinhas, do DAT, que é o Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e ISTs. Acho que a maioria de vocês já conhece a gente, porque vocês estão aí envolvidos ou com as ações de TB, ou são, às vezes, ONGs que também já trabalharam com TB ou HIV no território. Então, a gente aqui da CGTM está promovendo essa reunião com vocês hoje como uma das atividades de todo esse apoio técnico que a gente está dando é a implementação do incentivo recurso para TB, que foi incluído numa política maior de incentivo, que é do departamento e já tem um longo histórico. Então, por isso também que a gente está aqui com a Sandra, né, que é a assessora do departamento, e claro, com o nosso parceiro aí, Jair Brandão, pensando, né, nessa questão da articulação com os movimentos sociais e com as demandas que vocês também trazem para a gente em relação a essa questão de implementação do incentivo. Então, essa reunião de hoje, só para contextualizar, é uma reunião informativa para a gente poder apresentar para vocês o que é esse incentivo, falar um pouquinho com mais detalhes. Então, o nosso objetivo hoje é fazer algo bem dialogado. Então, a gente tem uma apresentação para ser feita, mas a gente quer ter um tempo bem bom para a gente poder discutir, ouvir as dúvidas de vocês, ouvir as sugestões de vocês, ouvir os relatos do território. Então, por isso que a gente pensou em fazer realmente uma reunião aí, entre aspas, mais fechada, né? Do que um webinário, um evento ali virtual mais aberto, que a gente realmente quer ter essa troca. Então, né, eu, Tieme, me apresentei aqui, aí eu vou chamar a Rebeca, que vai se apresentar, e depois eu vou chamando cada um de vocês aqui pela ordem alfabética. Olá, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Rebeca, eu sou enfermeira também. Eu trabalho aqui também na mesma coordenação junto com a Tieme é minha chefe. Nós compomos uma área que trabalha especificamente com algumas questões de planejamento. E eu tenho ficado responsável mais por conversar com os estados e com os municípios sobre as questões do incentivo. Então, a gente fez algumas oficinas com os estados, tanto virtual quanto presencialmente. Então, a ideia é de tentar contar um pouco para vocês, né, de como tem sido essas conversas e do que também a gente tem percebido aí dessas ações que têm envolvido as organizações de sociedade civil no que já foi feito. É um prazer poder conhecer vocês. Muito obrigada. Estou chamando aqui pela ordem alfabética, vou passar para a Sandra e depois para o Jair também darem uma palavrinha. Então, Sandra, vou passar aqui para você. Boa tarde, gente. Me chamo Sandra, eu sou responsável aqui no DAT pela assessoria de planejamento e ações estratégicas. Nós somos os responsáveis pela implantação, né, da política de incentivo lá em 2002, como a tia me falou, já tem bastante tempo. É um prazer participar com vocês e desejo boa reunião para todos. Obrigada, Sandra. Jair? Oi, gente, boa tarde aí para todo mundo. Boa tarde aí, eu acho que é bem legal esse momento de hoje, né, TM? Acho que trazer o tema do incentivo é importantíssimo aqui, principalmente para a sociedade civil, que tem muitas dúvidas aí. E eu acho que é isso, eu acho que é boas-vindas e estamos aqui aí para nessa discussão aí coletiva. Maravilha. Então, gente, eu vou chamando aqui vocês. Eu vi que teve umas pessoas que já se apresentaram no chat. Depois eu também leio as mensagens do chat, que eu sei que nem sempre vocês conseguem ligar a câmera e ligar o microfone, tá? Mas vou aqui na ordem que está aparecendo para mim, começando com a Rosângela Spursel. Oi. Então, tá ligadinho, né? Meu microfone? Tá me escutando? Sim. Meu nome é Rosângela Scursel, eu sou psicóloga de formação e sou responsável técnica pela ONG Caldec, Centro de Atenção Urbana à Dependência Química, aqui em Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre, né? E nós trabalhamos com adultos a partir de 18 anos, homens a partir dos 18 anos, dependentes químicos, e com os seus familiares.
E me interessa muito esse assunto. Eu fiquei sabendo por acaso dessa reunião e adorei ficar sabendo para poder participar e aprender um pouco mais com vocês e saber o que está acontecendo para a gente poder prevenir, né, contra essas doenças, porque tem muitos que chegam até nós aqui para fazer o tratamento da dependência química com essas doenças, então a gente precisa também saber exatamente como encaminhá-los. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Rosângela. Vamos passar agora para o Otoniel. Vamos do sul para o nordeste. Boa tarde, boa tarde, gente. Otoniel, aqui de João Pessoa, na Paraíba. Nós estamos sendo apoiados, né, com esse projeto na rua livre da tuberculose, aí onde a gente desenvolve ações com população em situação de rua e ACS, as unidades de saúde. Vocês me escutaram? Sim. Vamos, Otoniel. Ó, o próximo que aparece aqui para mim é uma pessoa que está como e-mail, ó, Rica da Enf 20. Não sei se vai conseguir se apresentar. Qualquer coisa pode deixar uma mensagem para a gente lá no chat, tá? Vou passar então para Rosa Castro. Ah, é a Rita, ó, Rica. O e-mail aqui é a Rita, ela escreveu aqui no chat. Rita, depois conta para a gente de onde você é. Escreve aqui no chat que depois eu leio. Enquanto isso, vamos passando aqui para Rosa Castro. Rosa, você consegue se apresentar? É Rosa. Tá sem microfone. Então, vamos aqui. Tem também uma pessoa aqui que está só com o código, ó, 0024560. E não sei se vai conseguir aí se apresentar. Sou eu. Opa, pode Tudo falar. bem. Sou Maristela, sou enfermeira também de formação e represento a Universidade Fevale, aqui no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, assim como a Rosângela, também sou de Novo Hamburgo, e a gente tem muito interesse em entender um pouquinho desse processo para fazer algumas atividades junto com a população aqui da região. Muito obrigada, Maristela. Vamos seguir aqui com a Albertina. Boa tarde a todos, sou aqui de Maceió, Alagoas, representante da sociedade civil, eu sou a suplente de Clóvis Tavares. Obrigada, Albertina. Então, representando aí o comitê estadual, né? Isso. Maravilha. Vamos seguindo, então, aqui com a Ana Leila. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Ana Leila, sou do município de Mesquita, Rio de Janeiro, Fórum Tuberculose RJ e Rede TB. Obrigada, Ana. Vamos seguir aqui com a Betina Silva. Boa tarde, eu sou profissional de saúde, na verdade, do Rio Grande do Sul. Eu trabalho em Ijuí, com o programa de HIV, de tuberculose. Obrigada, Betina. Carlos Duarte. Boa tarde, todos, todas e todes. Carlos Duarte, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Represento aqui a Arte TB Brasil e eu também represento a Arte TB Brasil no Conselho Nacional de Saúde. E eu acho que é bastante importante essa discussão, porque eu também participo do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul e a gente tem muita dificuldade de acompanhar a execução dos recursos que são repassados através do incentivo, né? E a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem bastante dificuldade ou e uma impossibilidade de acessar recursos da sociedade civil junto a esses incentivos. Vamos ver como é que fica agora esse ano. Mas a gente tem bastante dificuldade disso e é sempre bom a gente ter uma orientação por parte do Ministério da Saúde para o acompanhamento da execução desses recursos e das políticas públicas de enfrentamento da tuberculose. Obrigado. Obrigada, Carlos. Então, já se apresentou. Aqui também temos Luciano Mesquita.
Luciano, se apresenta aí. Ele é da Coordenação Municipal de Tuberculose. E aí eu pedi para ele entrar, para ele ouvir e saber o que é os nossos incentivos para passar para o gestor. Entendi. Ok, Luciano, seja muito bem-vindo aí. A situação do Rio de Janeiro é uma situação mais peculiar em relação ao incentivo, a gente vai explicar, porque o recurso ele está com o Estado está fazendo as atividades com os municípios prioritários, a gente chega lá nessa explicação, mas bem-vindo, viu, Luciano? Boa tarde. Boa tarde. Quer se apresentar? Fica à vontade. Sim, com certeza. Me chamo Luciano, sou da Vigilância Epidemiológica aqui de Mesquita. Eu sempre fui parceiro da Ana Leila, dos trabalhos que foram apresentados por ela. Acompanhei pessoalmente cada momento de parceria, né? E aí fui convidado a participar desse grupo e aí acompanhar essa reunião hoje. Ótimo, maravilha. Seguindo aqui, temos a Elise Oliveira. Depois vocês podem ir escrevendo pelo chat. Vou passar para a Márcia Leão. Noite. Eu sou Márcia Leão, sou também do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Já vi que é uma gauchada aqui, né? A maioria aqui tá do Rio Grande do Sul. Mas eu sou também da Parceria Brasileira contra a Tuberculose, Stop TB Brasil, faço parte da ArteTB com o Carlos e coordeno o Fórum de ONG AIDS aqui do Rio Grande do Sul. Eu acho que essa reunião ela foi assim providencial, ainda mais para nós, como o Carlos já trouxe ali, a gente tem uma série de dificuldades aqui no Rio Grande do Sul de acompanhar as questões todas do incentivo aqui no estado. Acredito que outros estados têm esse problema, mas nós ainda temos a tradição de não se investir em saúde para além nem o mínimo obrigatório por lei. Então, a gente conseguir entender melhor como é que são essas composições para nós vai ser bem importante, assim, para a gente poder fazer o nosso papel lá no controle social mais efetivo de conseguir monitorar e acompanhar isso. Aqui temos a Marina Casagrande. Era só isso. Passar então para a Neuza Jaloreto. Duas talvez não estejam ali com o microfone. Vou passando, viu, gente? Qualquer coisa, fiquem à vontade para se apresentarem no momento aí que conseguirem. Algumas pessoas aqui já se apresentaram. Vamos então agora para Sheila Santiago. Olá, boa tarde, eu sou Sheila Santiago, de Ceará, participando da parceria. E, assim, eu acho que esse é o momento onde a gente vai poder ver se é possível a gente juntos, a gente com a sociedade civil, conversar. Sheila aqui para mim ficou baixinho, mas Sheila é do Ceará, também faz parte aí do Comitê Estadual de Tuberculose do Ceará, já foi coordenadora. E a última que temos aqui é a Simone Fontena. Boa tarde, eu sou a Simone, eu sou gestora do Serviço de Tisiologia de Canoas, no Rio Grande do Sul. Obrigada, Simone. Bom, gente, só qualquer coisa, viu, gente? Se alguém quiser depois abrir o microfone, fique à vontade, tá? Para indicar aqui para a gente. Só queria reforçar que essa reunião realmente foi pensada para nossos parceiros aqui da Sociedade Civil, todos esses coordenadores profissionais de saúde que estão aqui são super bem-vindos, mas só para vocês entenderem também esse contexto, né, que a Rebeca vai também explicar, mas a gente tem feito contatos com as coordenações estaduais e coordenações municipais né, assim, a critério da coordenação estadual, para falar sobre o incentivo, porque acaba sendo que as coordenações dos estados que receberam o incentivo e dos municípios contemplados são meio que as nossas pontas de comunicação no território, né?
E a gente vai explicar certinho, né? Vocês vão conseguir compreender que nem todos os municípios foram contemplados. Cada estado e cada região ali, né, dentro da sua comissão intergestores bipartite, fez uma decisão de quais municípios iam ser contemplados. E nessas oficinas que a gente tem feito, enquanto coordenação nacional, a gente, óbvio, né, tem estados que às vezes têm poucos municípios que foram contemplados, e a gente consegue fazer um contato direto com todos eles e fazer uma oficina com todos eles. E tem estados grandes, como, por exemplo, São Paulo, que tem 450 e tantos municípios, Paraná também é um exemplo, tem muitos municípios que foram contemplados, que nem sempre a gente consegue falar, nós, coordenação nacional, com todos eles. Então, a gente, muitas vezes, nessas oficinas, tem uma seleção ali de municípios mais prioritários à escolha do Estado para fazer parte dessas atividades. Mas acho que vai ficar mais claro para vocês ao longo da explicação. Então, vou passar para a Rebeca poder fazer essa primeira parte de apresentação para vocês. A gente tem até às 5 horas, né, de teto aí para a nossa reunião. Então, fiquem à vontade, a gente pode também organizando, Beca, vai sentindo, né, se você quer fazer algumas pausas, né, ao longo da apresentação para ir recebendo perguntas, ou se, né, a gente também vai organizando as perguntas apenas no final. E podem ir colocando, para quem tiver com acesso aí fácil de ir fazendo a pergunta pelo chat, pode ir fazendo também, que depois a gente faz essa pausa e faz a leitura de todas as perguntas, só para vocês não perderem, às vezes falam assim, eu queria perguntar, vou ter que esperar, às vezes esqueço, né, da pergunta, podem ir escrevendo se for fácil aí para vocês. Desura. Então, gente, é uma apresentação curta. O objetivo dela é mais de retomar de algumas questões relacionadas ao incentivo para relembrar ou para conhecimento mesmo. Como o Tieme falou, vocês não precisam me esperar terminar. Se tiverem perguntas, vocês podem abrir o microfone ou colocar no chat que a gente vai organizando aqui. Isso é bem tranquilo, tá bom? Eu vou tentar prestar atenção aqui na tela também, para aí, se precisar parar um pouco de falar, é só vocês, a Ti vai ficar de olho aí também, é só sinalizar que eu posso parar, tá bom, Ti? Ok, pode deixar. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. Ok. Pode ser? Pode. Então, eu também sou presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas aqui em Novo Hamburgo e conselheira do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, né? E gostaria de abrir um espaço nesses dois conselhos para fazer algum tipo de intervenção ou de prevenção para essas pessoas que estão em tratamento para dependência química dentro de instituições que muitas vezes não passam por uma triagem, né, de um posto de saúde, enfim, para ingressarem no tratamento e ficam disseminando essas doenças entre os outros que já estão lá, né? Então, eu gostaria de saber como é que eu procedo para fazer esse tipo de movimento, tanto no Conselho Estadual quanto no Conselho Municipal aqui de Novo Hamburgo. A quem eu posso me dirigir? Rosângela, é importante você identificar quem é a coordenadora ou coordenador responsável pela tuberculose aí no seu município. Então, dentro da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, vai ter alguma área técnica ou alguma pessoa que esteja respondendo na vigilância pela tuberculose. Geralmente, essas são as pessoas que a gente considera como coordenadores municipais de TB. Em cada município, às vezes tem uma organização diferente da tuberculose estar na seção de vigilância ou então em outras áreas dentro da secretaria, como, por exemplo, numa área mais relacionada à atenção primária, por exemplo. Depende muito de cada município. Mas acho que esse seria um contato mais importante para você fazer. Procurar dentro da Secretaria de Saúde quem responde pela tuberculose, para poder colocar a situação, pedir orientações e fazer, né, as articulações que forem necessárias. Uhum. Obrigada, Tiane. Imagina. Tá, pessoal. Então, para a gente começar, eu queria relembrar. Rebeca, só antes de você Oi. começar, depois tu vai mandar a apresentação, ninguém precisa ficar dando print, né? Vamos mandar a apresentação e a gravação da reunião também, o link para vocês acessarem via Tá, o porque YouTube. eu já sei que daqui a pouquinho as pessoas vão começar a perguntar que tá passando rápido, não consegue dar print das telas. Mas a gente vai mandar sim. Obrigada por lembrar, Márcia.
Então, acho que a primeira coisa que a gente entende que é importante de relembrar é esse arcabouço, essas leis que elas garantem a participação social e o controle social como uma diretriz do Sistema Único de Saúde. Então, essa legislação, ela está acima, inclusive, né, dessas outras questões relacionadas à maneira como a gente pactuou os recursos, né? Então, ela vem, inclusive, antes dessas leis que a gente tem. E essa Lei 8142, que provavelmente muitos de vocês já conhecem, é a lei que vai dizer sobre a participação da comunidade, né, na gestão do SUS e sobre a transferência desses recursos também. Eu acho que tem o microfone ligado, peraí. Desculpa, gente. Aqui. Então, para a gente lembrar, né, que algumas questões precisam ser atendidas, alguns critérios, para que os municípios e os estados tenham direito a receber os recursos de financiamento do SUS. Um desses critérios é que o município tenha o Conselho de Saúde. Então, alguns de vocês aí já se apresentaram e falaram: olha, faz parte do Conselho Estadual, né, de Saúde, eu faço parte do Conselho Municipal de Saúde. Então, é importante que o município e o estado ele disponha desse Conselho de Saúde. Assim como também ele precisa ter um plano de saúde, que daqui para frente eu vou falar um pouco mais sobre esse plano de saúde, mas ele é um documento que ele vai dizer o que aquele gestor, seja do governo federal, do estado, do município, pretende fazer nos próximos anos, nos 4 anos de gestão, para lidar com os problemas de saúde daquele território. E também é preciso que ele tenha um relatório de gestão, que é um documento que anualmente, ou a cada, né, quadrimestre, a cada 4 meses, ele vai dizer quais as ações que foram desenvolvidas com aquele recurso que o município coloca ali para fazer os seus gastos, né, com saúde, quanto com o recurso que ele recebeu. Então, né, é importante lembrar que o financiamento da saúde, o dinheiro que a gente recebe para desenvolver as ações de saúde, tem aí uma participação que é do governo federal, dos estados e dos municípios. Então, esse relatório de gestão, juntamente com o plano de saúde e a presença desse Conselho de Saúde, são critérios que esses municípios, os estados e o governo federal também precisam atender. Então, essa representação dos usuários, né, da sociedade civil dentro do Conselho de Saúde e das conferências de saúde está garantido por meio dessa Lei 8142. Inclusive, ela vai estabelecer que essa representação ela precisa ser paritária, né? Então, a mesma quantidade de trabalhadores e de sociedade civil vai estar ali dentro do Conselho de Saúde, ou a cada 4 anos na realização das conferências de saúde, de maneira a garantir que realmente a gente tem efetividade da participação social na gestão do SUS. Por que a gente escolheu começar falando disso, né? Falando sobre essa questão? Porque a gente entende, é importante relembrar, que a participação da sociedade civil, das organizações de sociedade civil dentro do sistema de saúde, ela deve acontecer, ou ela vai acontecer, ela tem essa garantia de acontecer principalmente nesses espaços. Então, nesses espaços em que são tomadas as decisões do uso dos recursos, né, de como que vai se construir a política de saúde, quais vão ser as prioridades daquele município, isso deve ser decidido nesses espaços, né? Os gestores precisam acolher, escutar as demandas que são apresentadas nesses espaços. E aí, então, a gente tem, de maneira institucional, aí, né, pela lei, garantida essa participação da sociedade civil no SUS. Então, isso é muito importante para que, principalmente aqueles que estão aqui, né, que estão vinculadas a alguma organização de sociedade civil, busquem também essa inserção nesses espaços, né, sejam nas conferências de saúde, nos conselhos de saúde, para garantir também que sejam ouvidas as demandas da população nesses espaços de gestão. Então, como que esses espaços, né, eu estou chamando de espaço institucional, porque são espaços que são garantidos pela lei, né, dentro do SUS. Como é que esses espaços se organizam? Então, os conselhos de saúde, que eu falei lá, olha, a gente tem as conferências de saúde, os conselhos de saúde. Então, os conselhos de saúde, ele tem um caráter deliberativo. Então, aquilo que é decidido dentro do conselho de saúde, o gestor vai precisar levar em consideração aquilo que foi decidido ali pelo conselho de saúde,
Geralmente, as questões que a gente mais conhece sobre o conselho, principalmente, é sobre a avaliação de contas, né? Então, no final do mandato, o gestor precisa encaminhar ali o relatório de gestão para que o Conselho de Saúde possa aprovar aquelas contas e verificar se realmente, né, o recurso foi executado conforme aquilo que estava planejado. Então, os usuários estão, né, pela lei, garantida a participação dos usuários dentro desse Conselho de Saúde. Então, a gente tem essa legislação, e ali ele vai atuar principalmente na formulação de estratégias no controle da execução da política de saúde. Então, no âmbito federal, nacional, o que que a gente tem, né? Quem é o gestor da política de saúde é o Ministério da Saúde. Essas decisões vão ser tomadas numa comissão que a gente chama de Comissão Intergestores Tripartite, que aí a gente vai ter o Ministério da Saúde, o CONAS, o CONASEMS, que são esses conselhos que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais para vocês. E por meio do Conselho Nacional de Saúde, que a gente, né, teve o pessoal que se apresentou aqui, que é da RTB, que tem lá dentro do Conselho Nacional de Saúde, que é esse Conselho de Saúde com participação de usuários, que vai também ter esse caráter de discussão, de deliberação acerca das políticas de saúde. Vocês vão ver que a importância de falar disso aqui é porque foi dentro de dessas comissões que foram discutidas as questões relacionadas ao recurso que a tuberculose recebeu dentro desse incentivo, que é agora que eu vou apresentar para vocês, que é essa Comissão Intergestores Bipartite. Então, a Comissão Intergestores Bipartite, ela tem participação dos gestores dos estados, das secretarias estaduais e das secretarias municipais de saúde, além de outros prestadores de serviços para o SUS, o CONAS, os COSEMs, na verdade, né, os Conselhos de Secretários Municipais de Saúde também participam dessas comissões, dessa Comissão Intergestores Bipartite, que é uma comissão que tem lá em cada unidade federada, em cada estado, tem uma Comissão Intergestores Bipartite, e foi nessa comissão que foram discutidos os critérios de como que ia ser dividido, de como que ia ser, né, distribuído esse recurso que o município recebeu, tá? Aí, no estado, o colegiado participativo é o Conselho Estadual de Saúde, que alguns de vocês aqui também participam, e no município é o Conselho Municipal. Então, mais uma vez, reiterar nessa importância de que vocês conheçam essas instâncias para que vocês possam se inserir, né, e garantir que realmente dentro desses espaços a gente tenha aí a sociedade civil com suas demandas sendo acolhidas nesses espaços, que além deles serem espaços de discussão, mas são também espaços de tomada de decisão dos gestores. Muitas coisas importantes são decididas ali. Então, a gente tem aqui, acho que isso é muito importante vocês saberem, né? Nós temos dois órgãos principais que vão representar os gestores, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que a gente chama de CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que são os CONASEMs, que são dois órgãos muito importantes que vão estar aí, principalmente na Comissão Intergestores Tripartite, participando das discussões. Então, para que a gente se lembre que as decisões que são tomadas, muitas vezes, elas não dependem apenas da vontade política, por exemplo, do Ministério da Saúde, porque já que é um espaço de decisão colegiada, que a gente chama, então as questões são apresentadas ali em discussão, mas tem atores com interesses diferentes que vão discutir essas questões ali dentro. No caso dos municípios e dos estados, a gente tem os COSEMs, que são os Conselhos de Secretários Municipais de Saúde específicos daquele estado. Eu botei aqui o exemplo de Minas, de São Paulo, da Bahia. Esses COSEMs, eles vão ter técnicos aí que vão ajudar os secretários de saúde nas suas discussões, e eles também têm um papel político muito importante nas decisões que são tomadas aí dentro da comissão da Comissão de Intergestores Bipartite. Então, é importante que vocês conheçam tanto a existência desses espaços, quanto esses outros atores que participam desses espaços também, que vão influenciar para tomar as decisões. Então, se tiver alguma questão, vocês podem falar que eu paro um pouco e a gente volta, tá? Então, dentro do SUS hoje, né, como que funciona? A gente, olha, destinou 100 milhões de reais para tuberculose. Como é que os municípios e os estados vão agora usar esse dinheiro? Então, dentro do SUS, a gente tem aí um modelo de financiamento que ele junta aí um documento de plano, que a gente chama de documento de planejamento com o financiamento. Eu preciso
planejar o que que eu vou, o quanto que eu vou receber, quanto que eu vou gastar, e depois eu vou prestar conta disso por meio desse relatório que eu já falei para vocês, né? Então, o plano plurianual é o documento maior que todo gestor ele tem que construir quando ele assume a gestão do município. Então, esse ano, por exemplo, a gente teve eleição municipal o ano passado. Então, esse ano, todos os municípios estão construindo o plano plurianual, que vai agora de 2026 até 2029, e ele vai dizer as prioridades daquele gestor para todas as áreas, para a educação, para a saúde, para a segurança pública. Então, vai estar lá, né, esse documento que, no caso dos municípios, vai valer de 26 a 29, e para o Estado e para o governo federal, encerra em 2027. Então, esse plano, ele vai dizer de todas as áreas. A gente tem o plano de saúde, e no caso, ele vai dizer especificamente para a saúde quais vão ser as prioridades daquele gestor. Então, esse plano de saúde, ele está sendo construído esse ano também, para o caso dos municípios. É importante que vocês saibam disso, por quê? Porque a participação social é uma diretriz do SUS. Então, esse plano de saúde, ele deveria ser construído, ele deve ser construído levando em consideração o que foi discutido na conferência de saúde, aqui nas conferências que vão ser realizadas, né? Levando em consideração aquilo que tem sido discutido no Conselho de Saúde. Então, percebam mais uma vez que muito antes, né, da gente conseguir mexer no dinheiro, a gente tem outros espaços que a gente vai precisar ocupar para que essas ações que a gente pretende desenvolver, que elas estejam garantidas nesses documentos de planejamento do SUS. Então, ele faz o planejamento para 4 anos e ele tem que dizer para cada ano o que que ele vai fazer. Ele faz isso por meio da programação anual de saúde. Como eu já expliquei, no final do ano, o gestor presta contas por meio do relatório de gestão. Então, o Ministério da Saúde, ele não tem um papel de fazer auditoria. Eu não posso chegar no município e falar, quero saber quanto você gastou e com o que que você gastou. Quem faz isso é o Tribunal de Contas, quem vai fazer isso é o Departamento Nacional de Auditoria do SUS. O que a gente vai fazer é verificar esse relatório de gestão, que ele vai dizer para a gente quanto que aquele gestor gastou, com o que que ele gastou, se alguma meta foi modificada. Então, esse é o documento principal que a gente aqui vai utilizar para poder entender como que o recurso foi executado, tá? Inclusive, esse recurso que eles receberam é agora do incentivo para TB. Então, esse documento aqui é um documento bem bacana, que foi produzido aí pelo Ministério do Planejamento, e ele traz como uma primeira diretriz para a construção do plano plurianual dos municípios a participação social, porque é um princípio fundamental, e aí não só para a avaliação das políticas, né, mas tanto para a formulação e implementação da política. Então, a gente concorda com isso, né? Mas aí cada estado e cada município também ele tem autonomia para definir como que a política de saúde vai ser construída, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter no nosso entendimento também, né? Que as decisões relacionadas à saúde, elas são também decisões políticas, da vontade do gestor. Quando a gente fala de tuberculose, por exemplo, a gente está falando de uma doença negligenciada, que atinge, né, muitas vezes populações em situação de vulnerabilidade. Então, se não tem essa mobilização social, se não tem uma indução para que o gestor leve em consideração isso como problema de saúde, então é possível que muitas vezes ela não apareça nesses documentos de prioridade do gestor, tá? Então, aqui no governo federal, pensando na tuberculose, a gente tem aí no PPA, a gente tem 2 metas, uma meta de diminuir a incidência de tuberculose e aumentar a cura da doença. Então, essa é a nossa participação, né? Assim como a gente orienta que os estados e os municípios tenham esses indicadores, a gente também fez nosso dever de casa. Então, a gente tem esses indicadores aí dentro do plano plurianual nacional e a gente tem trabalhado para conseguir alcançar essas metas que estão postas para a gente, tá? E aí, o que que a gente tem além disso, né? Então, estou mostrando aqui vários documentos que mostram quanto que a gente aqui dentro do Ministério da Saúde está envolvido com a participação social, entende que a participação é algo importante para a construção das políticas de saúde, para a eliminação da TB. Então, o Plano Nacional pelo fim da tuberculose como problema de saúde pública, ele tem 3 pilares. O segundo pilar, ele vai falar
especificamente que é importante fortalecer a participação da sociedade civil nas estratégias de enfrentamento da TB e é importante garantir recursos adequados para a realização das ações. Eu destaquei isso porque a política de incentivo, ela pode e deve ser entendida, né, como uma dessas expressões desse compromisso nosso em ampliar essa disponibilidade de recurso, né, para a ampliação das ações, e assim também, quando a portaria vai dizer que é importante que esse recurso seja utilizado com apoio à sociedade civil, a gente também, a partir disso, está buscando fortalecer a participação da sociedade civil nessas ações de eliminação da TB como um problema de saúde pública. Então, o plano esse ano ele entra na sua terceira fase de revisão, a gente vai, né, buscar a participação da sociedade civil também para discutir a revisão desse plano, então é isso que a gente tem feito para tentar atender também às necessidades da sociedade civil nas nossas ações também. Aqui é um slide, ele é um pouco mais difícil, mas é para a gente entender assim, de onde que vem esse dinheiro, né? Então, a Sandra falou, olha, eu estava aqui quando a gente aprovou, quando a gente começou esse incentivo. Então, o incentivo, que esses 100 milhões que a gente recebeu ano passado para tuberculose, ele já existe desde 2002 para HIV/AIDS e para as ISTs. Em 2011, a gente teve a inclusão das hepatites, e aí, como a gente, né, está discutindo aqui, o ano passado a gente teve a inclusão dos 100 milhões especificamente para tuberculose, por meio das portarias 4868 e 4869, que eu vou apresentar um pouco melhor para vocês ali na frente. Então, ele é um recurso que a gente chama de custeio. Dentro da saúde hoje, a gente tem dois grandes blocos de recurso. Então, o município pode receber recurso de custeio ou ele pode receber um recurso de investimento. O recurso de custeio, né, que é onde esse incentivo para as ações de vigilância, prevenção e controle da IST, da HIV/AIDS, da tuberculose, das hepatites virais está, ele é um recurso, quando a gente fala de custeio, basicamente quer dizer que, olha, ele não vai poder ser utilizado para aquisição de bens, né? Ele é um recurso que ele vai poder ser utilizado para compra de insumos de consumo imediato. Eu vou explicar um pouco melhor mais à frente o que é isso, né? Pequenas reformas, contratação de serviços, de pessoa física, de pessoa jurídica, mas ele não vai poder ser utilizado para aquisição de bens, que é o que muitas vezes os estados e os municípios relatam mais precisar. Mas ele é um recurso que ainda assim ele vai, né, contribuir aí para o fortalecimento dessas ações de vigilância na saúde. Então, como a gente apresentou, né, o ano passado, em 17 de julho, a gente publicou essas duas portarias, 4868 e 4869, e a gente pediu que os municípios, né, discutissem na CIB, na Comissão Intergestores Bipartite, encaminhasse para a gente essas resoluções para dizer quais seriam os municípios de cada estado que receberiam recurso. E aí, no começo, o ano passado ainda, eles receberam o valor total do ano de 2024, a gente chama de retroativo, né? Então, publicou em julho, mas em dezembro todos os estados e municípios já haviam recebido o recurso. E esse ano, a partir da publicação da portaria 6558, os estados e os municípios contemplados estão recebendo as 12 parcelas mensais, as 12 parcelas, né, mensais, referente ao recurso. Então, cada estado foi contemplado com um valor específico. Então, vocês podem ver aqui, né? É o Acre, a Alagoas, Amapá, todos os estados descritos aqui, quanto cada estado recebeu. E para a gente definir qual que seria o critério para dividir esse dinheiro para os estados, a gente levou em consideração a proporção de casos novos de tuberculose no ano de 2022, né? Então, a gente sempre recebe muitos questionamentos, por que que levou em consideração isso? E, na verdade, foram feitos vários cálculos, a gente tentou outras possibilidades, mas esse foi o que pareceu mais justo para dividir o recurso. Então, aqueles estados e municípios, né, que tiveram no ano de 2022, que era o ano que a gente tinha um dado fechado, né, que às vezes a gente tem o dado aqui, mas como a gente não tem um sistema de informação de tempo real, então a gente precisa usar o dado que seja mais, o dado mais fechado, o dado melhor. Então, para a gente era esse dado de 2022. Então, por exemplo, a gente entendeu que aqueles estados que tiveram em 2022 mais casos novos de tuberculose eram os estados que deveriam receber mais recursos, né? Pensando aí que já que a ideia é de ampliar essas ações de vigilância, prevenção e controle da doença. Lembrando, vocês vão receber esse material e depois vocês podem checar quanto que cada um dos estados aí receberam desse recurso. Então,
eu queria agora meio que apresentar para vocês um resultado preliminar. O que a gente observou depois que a gente recebeu essas resoluções da CIB, né? Como que está esse cenário aí? Como que ficou esse cenário? Então, nós temos hoje 913 municípios, 24 secretarias estaduais de saúde e o Distrito Federal recebendo recursos da política de incentivo. Quando a gente olha no ano de 2024, esses 913, esses municípios, secretarias de saúde, o Distrito Federal, eles representam 67% da carga de casos novos do país no ano de 24. Então, ou seja, realmente a gente conseguiu, né, que aqueles locais que representam uma proporção maior dos casos recebessem um recurso. Quem mais precisa, entendendo assim, né, conseguiu receber mais o recurso. Então, 31 milhões, um pouco mais de 31 milhões foram destinados para as secretarias estaduais de saúde. Então, a gente tem hoje uma organização que, ainda que sejam os municípios que vão executar as ações de prevenção, vigilância e controle da TB, mas as secretarias estaduais, as coordenações estaduais de TB também têm um papel muito importante de fazer o monitoramento dos dados do estado, de apoiar os municípios. A gente sabe que o Brasil tem muito município de pequeno porte, então essas secretarias estaduais também receberam recurso, né? Então, a gente tem uma lista aí de municípios que representam a maior carga de tuberculose do país. Esses municípios foram contemplados com recurso. Então, essas informações que a gente tem aqui é para dizer assim, olha, realmente a gente consegue perceber que aqueles municípios que têm mais casos de tuberculose naquele período avaliado foram os que foram contemplados com recurso. Como o Tia me falou, especificamente o caso do estado do Rio de Janeiro, o recurso ele ficou todo ele na Secretaria Estadual de Saúde, já que a Secretaria Estadual de Saúde já tinha um projeto, né, a gente chama de TC, junto com a OPAS, para fazer o desenvolvimento dessas ações em todo o estado. Então, ainda que dentre esses 100 municípios, só 83 estão na lista, mas no final das contas a gente tem aí pelo menos 97 municípios, 98 municípios contemplados com o recurso, porque no estado do Rio de Janeiro, o estado tem, né, se comprometeu a desenvolver essas ações do recurso do incentivo para aqueles municípios que eram prioritários. O que a gente encontrou de dificuldade? Muitos estados, lembra que eu falei que, olha, a discussão é feita na CIB, então nem sempre a gente orientou, olha, gente, é importante que leve em consideração o critério epidemiológico. Municípios que têm mais população vulnerável, que têm território indígena, que têm maior população em situação de rua, é importante que eles recebam esse recurso, mas a nossa orientação não quer dizer que a CIB abraçou isso. Então, teve muitos municípios que receberam, pelo menos 32% dos municípios, estão recebendo menos de R$ 1.000 por mês. Para quem conhece um pouco de administração pública, é impossível fazer a execução desse recurso com ações efetivas, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser considerada também quando pensa aí se realmente vai conseguir executar o recurso de uma maneira efetiva ou não. Metade, 51%, né, mais da metade dos municípios que receberam recursos são municípios de pequeno porte, né, e isso aí, em alguma medida, representa também uma dificuldade. O município de pequeno porte, muitas vezes, a coordenação de TB tem mais dificuldade para realizar suas ações, né? Com a equipe é menor, tem que fazer mais tarefas, às vezes tem mais dificuldade de execução orçamentária porque o gestor não entende que naquele município a tuberculose realmente é um problema. A gente tem aí um percentual grande, né, considerável de municípios que têm um índice de desenvolvimento humano baixo, então, ou seja, são municípios que já têm uma situação de vulnerabilidade maior. Então, é um recurso de incentivo, né? Então, a gente espera que esse recurso ele possa ampliar as ações, mas em um município que já tem dificuldade de desenvolvimento, ele vai encontrar mais dificuldades para poder executar esse recurso também, né? Então, a gente conseguiu aí que, por meio dessas pactuações, que 63% desses municípios têm mais de metade da população constituída por pessoas pretas e pardas, que no caso da tuberculose a gente sabe que tem, né, algumas questões relacionadas a vulnerabilidades, especialmente nesse grupo populacional. E conseguimos também abarcar aí pelo menos 11 municípios que recebem o recurso, tem mais da metade da população constituída por pessoas indígenas. E um outro grupo populacional que para a gente também é importante, que são os estabelecimentos prisionais,
em 25% desses municípios que recebem o recurso têm estabelecimentos prisionais. Então, a gente conseguiu de alguma forma que o recurso chegue a esses locais que têm populações em situações de maior vulnerabilidade. Aí eu estou caminhando para o final, aqui acho que é a parte que talvez mais vocês se interessem, que é assim. A portaria 4868, ela vai dizer que os recursos do incentivo do HIV/AIDS, das ISTs, da tuberculose, das hepatites, ele tem que ser utilizado, né? Ele deve ser utilizado também para apoio às organizações da sociedade civil. Então, quando a gente foi avaliar essas resoluções da CIB, que são os documentos que dizem para a gente aí, né, como que o Estado entendeu, como que aquele colegiado entendeu que aquele recurso deve ser utilizado, a gente tem, das 26 UFs, a gente tem 8 que tem um regramento específico para o apoio a organizações de sociedade civil. Então, a lei maior, a 4868, diz que o recurso deve ser utilizado para apoio à sociedade civil, mas dentre as resoluções, apenas 8 Fs, 2 no Nordeste, 2 no Sul, uma no Centro-Oeste, 3 no Sudeste, que vão ter alguns regramentos específicos para a sociedade civil. Vou tentar dar um panorama geral e, né, já caminhando para o final da apresentação, mas dentre essas 8 Fs, o que a gente tem, né? Na Bahia, dentro da resolução CIB da Bahia, né, a gente tem aí a resolução orientando que o recurso, que esses municípios que foram habilitados, né, os municípios que vão receber o recurso, que eles devem desenvolver ações de educação permanente, dentre outras ações, inclusive em articulação com a organização da sociedade civil. E aí, um outro artigo, inclusive, vai dizer novamente sobre esse apoio a organizações de sociedade civil. Ficou com um texto, inclusive, bem parecido com aquilo que a gente coloca na portaria 4868, né? Para dizer aí, né, de como que esse recurso deve ser utilizado. Em Minas Gerais, na resolução CIB também vai falar especificamente sobre o apoio às ações de sociedade civil, e aí ele vai dizer ali, olha, especificamente para fortalecer ações de advocacy, de comunicação e mobilização social no território, em parceria com essas organizações de sociedade civil. Então, isso é importante conhecer isso, porque já é um documento a mais que fortalece, né, essa discussão, essa indução, né, da participação de vocês nessas instâncias colegiadas para garantir que o recurso seja realmente utilizado com isso, né? No Mato Grosso, a resolução também vai dizer, né, que eles fizeram dentro da resolução um termo de compromisso que todo município que recebeu o recurso precisou assinar esse termo de compromisso, e no termo de compromisso, um dos compromissos do município é desenvolvimento institucional e de gestão, e aí ele coloca como uma das áreas prioritárias o Conselho Municipal de Saúde e a sociedade civil, tá? Em Pernambuco, a gente já tem uma descrição, né, mais detalhada. Então, em Pernambuco, 30% do recurso que o Estado recebeu foi destinado para a Secretaria Estadual de Saúde. Desses 30% que a Secretaria Estadual de Saúde recebeu, 10% foi direcionado especificamente para a sociedade civil. Então, Pernambuco é um estado de interesse para a gente, né, por conta de toda a situação epidemiológica. A gente tem discutido com a coordenação estadual algumas ações, está em vias, né, de agendamento. Lá eles têm um comitê de tuberculose, então existe essa agenda em programação para que seja realizada uma discussão especificamente com o Conselho, com o Comitê de Tuberculose, para discutir como que esse 10% vai ser executado, tá? No Paraná, a gente também tem, né, reiterando o que foi colocado na 4868, que o recurso deve ser utilizado para apoio às organizações de sociedade civil, e em São Paulo, bem parecido com o que a gente teve aí em Pernambuco, tem a destinação de 461 milhões de reais, 461 mil reais para as ações de sociedade civil, e o Estado está em vias de publicação do edital, né? Logo vai sair a publicação desse edital para as organizações de sociedade civil interessadas em desenvolver ações aí de controle, de vigilância, prevenção e controle da tuberculose. Esse é o último, né, dessas especificações. A gente tem no Rio de Janeiro, como a gente já explicou, né, existe um termo de cooperação entre a Secretaria Estadual de Saúde e a OPAS.
periodicamente é publicado um relatório técnico com as ações que já foram desenvolvidas. Nesse último relatório técnico que está disponível em rede, né? Porque de acesso público vocês podem acessar também. Então, ele vai falar lá especificamente sobre as ações que têm sido desenvolvidas para apoio à sociedade civil, ações da sociedade civil organizada por meio de uma carta-acordo com o projeto denominado de Fortalecer a Sociedade Civil no Enfrentamento da TB, e por meio da ativação de um comitê interinstitucional de luta contra a TB, que envolve também a participação da sociedade civil. Então, no relatório técnico, eles apresentam ainda, né, algumas ações que vêm sendo desenvolvidas pelo SEDAPS, que é uma instituição de sociedade civil lá do Estado. Então, é um pouco diferente do que a gente tem nos outros estados, mas ainda assim a gente entende que é, de alguma forma, contemplar também a sociedade civil aí, por meio do uso do recurso do incentivo. E, por fim, como né, tem bastante gente aqui do Rio Grande do Sul, na resolução do Rio Grande do Sul, a gente tem a destinação desses R$ 200.000 especificamente para a organização de sociedade civil, para as organizações de sociedade civil, que tem a gente tem percebido também que a coordenação tem buscado, né, discutir como que vai ser feito, né, a execução desse recurso. A gente hoje pela manhã teve uma discussão com os municípios, apoiando os municípios também, porque é muito difícil, mesmo para os municípios usarem esse recurso, então é complexo para todo mundo, assim, né? Mesmo que tenha o dinheiro, mas tem uma série de dificuldades para conseguir fazer essa execução do recurso, tá? Aqui na coordenação, o que a gente tem feito é produzir alguns materiais que podem ajudar vocês a entenderem, né, vocês e os serviços entenderem melhor como executar o recurso. A gente fez alguns webinars, a gente publicou um material junto aqui no departamento, né, com as outras coordenações, que ele traz orientações não só para tuberculose, mas para outros agravos também, do que é um recurso de custeio, como que ele pode ser usado, com o que ele pode ser gasto, né? Então, tem esse material que vocês vão poder acessar também e vai poder apoiar. E, no mais, o que a gente tem feito são essas oficinas, e aí, né, nesses momentos, a gente sempre reitera que é uma orientação da portaria que haja apoio da sociedade civil na execução desse recurso. Em alguns estados, a gente vai fazer, inclusive, oficinas presenciais em estados que a gente entendeu que são prioritários para a gente. No próximo mês, a gente vai estar aí no Rio Grande do Sul, né, realizando essa oficina presencial, e produzido alguns materiais também com algumas dessas informações que eu apresentei para vocês, para ir disseminando, como alguns de vocês falaram, eu nem sabia, né? Então, a gente entende também que tem essa dificuldade de informação, né? E não só na política de incentivo, mas nas políticas de saúde como um todo, a disseminação da informação é algo muito desafiador. Então, o que a gente tem feito também é, sempre que possível, né, estar divulgando essas informações para que, de alguma forma, possa chegar até vocês também. Eu encerro a minha apresentação aqui, mas eu queria, né, passar para ti para poder conduzir aí nosso próximo momento. Maravilha, gente. O que eu queria reforçar com vocês? Então, acho que a Beca apresentou super bem, né, essa questão de todo o regramento, né? O que a gente tem, tanto de política quanto de legislação, que vai tratar de toda essa questão de orçamento e planejamento dos recursos. E aonde o incentivo, tanto do HIV, das hepatites, das ISTs e agora da TB, também se insere. Então, a gente sempre tem que, quando fala do incentivo, a gente sempre tem que lembrar dessas legislações. E aí, uma questão que ela estava comentando, e aproveitando que tem muita gente do Rio Grande do Sul aqui, e de todos os estados, na verdade, né, é a dificuldade burocrática da gente realmente conseguir executar esses recursos. Então, o que a gente tem percebido de relato das coordenações, da experiência, né, do próprio HIV/AIDS e dos outros agravos, né, em relação a isso, é que essa governabilidade, né, a capacidade daquele coordenador local, mesmo daquele município, de conseguir executar, é muito variável. Tem todas as questões de articulação, de pactuação, de interesse do gestor, que a Rebeca comentou com vocês, e também tem algumas questões relacionadas realmente à burocracia. Quando a gente fala de ações junto à sociedade civil, vocês sabem que a gente tem um marco regulatório das organizações da sociedade civil, né, a famosa MIROSC, e a gente já, até em outros momentos, alguns de vocês já ouviram a gente falando do quanto a gente, enquanto coordenação, enquanto DAT, também está precisando se apoderar mais, né, dessa legislação para poder seguir as normativas que ela recomenda.
e do que a gente tem hoje de possibilidades para conseguir, por exemplo, fazer editais. O Otoniel comentou, né? A instituição que ele trabalha tem um projeto aprovado em um dos editais que a gente tem aqui pelo DAT, e todos os problemas que vocês, a maioria de vocês já conhecem em relação a essas parcerias ou as burocracias mesmo via SICOM, via convênio, para conseguir executar algum recurso dentro de municípios, estados ou mesmo aqui dentro da União, dentro do Ministério da Saúde. Então, imagino que, com certeza, muito das dúvidas ou dos comentários que vocês têm sobre esse tema são sobre essa questão, do quanto que a gente realmente consegue executar desses recursos, da lentidão desses processos, das barreiras que a gente acaba enfrentando. Então, só também queria deixar isso claro, só para dizer que a gente também sabe dessas dificuldades, né? E acho que essa conversa é também para a gente colocar tudo isso aqui claro e também poder discutir a respeito e ver se existem soluções possíveis. Porque mesmo que a gente tenha essas dificuldades, o que a gente tem sentido é que alguns locais têm experiências exitosas. E é isso também que a gente quer cada vez mais tentar trocar entre nós, para a gente ver se às vezes um local conseguiu uma solução, se isso pode ser inspiração para outro local. Mas já estou vendo a nossa colega aqui, Ana Leila, com a mão levantada, passar a palavra aqui para ela. Oi, Ana, pode falar. Ô, Tiene, boa tarde, minha linda. Diga lá. Olha só, aqui no município, quando a gente fala sobre esses incentivos aí com o governo, fica difícil que eles querem exigir um monte de documentação nossa. Um monte de certidões negativas e diz que tem que publicar em BO, concordo, tudo bem. Mas o que eu tento falar para eles que através de projeto, a gente apresenta o projeto e eles vêm e fazem a publicação e vê a porcentagem que vai passar para a sociedade civil, que aqui são 3 ONG que têm esse trabalho, 3 não, 4. E aí, já desde 2022, que isso fica e nada acontece, entendeu? E a gente mostra as leis, mostra decreto e nada acontece. Sendo que aqui no Rio de Janeiro, os secretários de saúde, que são das CIB, todos eles são pelas CIBs. E aí, isso aí já passaram por eles. Mas a gente não sabe o que foi que eles colocaram dessa porcentagem para a sociedade civil, o que fazem. Porque quando eu falo alguma coisa, eles falam que o governo repassa se quiser. Você entendeu? E eu vi ali na apresentação que depois eu queria que vocês mandassem essa apresentação para mim, se for possível, para mim encaminhar para eles. Porque fica difícil isso para nós aqui no município. A gente fica em reunião e fala, e nada acontece. Eu vi ali que em julho, esse mês, vocês tiveram reunião com os coordenadores municipais, é isso? Na apresentação da Rebeca? Isso. E os coordenadores não falam nada disso para nós. Eles agem como se não soubessem de nada, você entendeu? Aí fica difícil isso para nós, a sociedade civil. Ana, uma dessas, vamos dizer assim, queixas, né, problemas, pontos críticos da falta de comunicação direta com a sociedade civil, essa reunião de hoje é uma das intervenções que a gente está tentando fazer para tentar melhorar um pouco essa situação por nós aqui da coordenação nacional. A orientação que a gente faz para estados e municípios também é sempre de estimular o diálogo, né, com o seu território, com as pessoas-chave que estão ali trabalhando, que são da sociedade civil, e na rede de comitês, os comitês acabam tendo muito essa função também. Então, por isso que a gente tentou fazer essa reunião chamando CCAP, ArtTB, Parceria Brasileira, rede de comitês, para realmente a gente conseguir ter esse diálogo com vocês em relação a isso. Acho que você conhece seu território melhor do que ninguém, né? Já ouvi você também relatando muito dessas dificuldades, e é realmente uma questão de articulação também local, né? Então, você está fazendo seu papel de ir lá, né? Conversar com o próprio Conselho Municipal de Saúde pode ser um caminho. A gente tem o Fórum TBRJ, que tem muita articulação com a própria coordenação estadual.
tem articulação com o parlamento, né, por meio das audiências públicas. Então, são maneiras de vocês conseguirem ter essa informação do próprio gestor local. E aí, né, acho que é uma questão mesmo de ir no passo a passo para tentar melhorar essa comunicação. Mas algumas coisas são, não estou querendo dar razão total para nenhuma parte nem outra, mas realmente cada ente federado, então o Estado e o município, quando recebe esse recurso, o gestor tem autonomia para poder fazer a gestão desse recurso, sempre que justificado pela situação epidemiológica dele. Então, como a gente comentou, na portaria-mãe, tem colocado a finalidade do recurso. A gente sempre tem feito esse argumento com os municípios e com o Estado. O CONAS e CONASEMS também fala muito em relação a isso. Mas ele tem autonomia para, dentro da vigilância em saúde, dizer, agora a prioridade no meu município é essa, ou eu vou vou alocar esse recurso para tais ações. Então, essas são coisas, é um contexto que a gente vai ter que lidar sempre. Muito, muito difícil a gente ter algo que seja totalmente obrigatório. Não vai ter que usar assim com o TB, a gente vai fazer uma prestação de contas, e se não usar, vai ter que devolver. Você vê que na questão do SUS não é tão assim. Eles não precisam devolver esse dinheiro. Eles podem fazer a justificativa dentro dos seus relatórios de gestão, da maneira que for possível dentro do município. Muito infrequentemente a gente vai ter o TCU fazendo realmente uma auditoria, já aconteceu para as coordenações de HIV, no caso do recurso do HIV, e realmente verem inconsistências e terem que prestar esclarecimentos junto aos órgãos de controle. Mas essa questão, para todos vocês que estão aqui, né, que são sociedade civil, que tem dificuldade de comunicação com o seu gestor municipal, com o seu gestor estadual, acho que talvez Carlos vá comentar também, que é o próximo aqui inscrito, o Conselho de Saúde acaba sendo, talvez, né, o melhor local para poder tentar expor essas tensões. A Ana sabe que o Conselho, o município, nem sempre é um local que tem mais tensão, né? Tem mais influências, mas a gente vai tentando ir pelas maneiras que existem. Vocês podem também mandar para aqui a coordenação nacional essas situações, e a gente vai fazer o que é o nosso papel, de remeter para a coordenação estadual, remeter para a própria coordenação municipal, pedindo ali um apoio, pedindo uma postura diferente, né, para que realmente a sociedade civil seja mais incorporada nesse processo. E o último comentário que eu tenho, para poder passar para o Carlos, e se você quiser comentar também, fica à vontade, é que a questão burocrática dessa questão assim de, olha, estão pedindo muito documento, tem que ter certidão negativa. Eu entendo que assim, a gente está vendo hoje, né, com o Ministério da Gestão e Inovação, que eles estão inovando, que tem coisas que o Brasil tem desburocratizado. Até o Pix a gente pode dar de exemplo, né? Então, que há soluções, elas têm que existir, né? Só que a dificuldade é que, principalmente talvez para o município, cada um com sua dificuldade, né? Porque para o Ministério da Saúde também às vezes não é fácil. Superar essas burocracias e realmente ter um modelo de administração que permita algo inovador, que simplifique, que facilite, é difícil. Então, não quero também dizer que não tem como. Sempre vai ter que ser burocrático. Tenho visto que tem gente aí tentando outras soluções. Mas eu acho que é também outro contexto que todos nós vamos ter que lidar com essas regras, com esses documentos, com essas burocracias. Eu apoio mais a devolução do recurso. Aí eles vão abrir as portas direitinho, tá? Ana, posso passar para o Carlos? Quer comentar mais alguma coisa? Pode passar para o Carlos. Então vai lá, Carlos. Oi, boa tarde de novo. Foi muito boa a tua apresentação, Rebeca. Me provocou em algumas coisas aqui de eu questionar, e eu fui anotando umas coisas, espero que eu não me perca aqui nas minhas anotações, porque às vezes nem eu entendo a minha própria letra, mas vamos lá. Eu acho que tu falasse umas coisas, até eu entendo bem quando a Ana Leila ri quando se fala em conselho de saúde, porque as coisas estão bem complicadas. Mas a gente não pode esquecer que o Conselho de Saúde, se está complicado, é por causa também da sociedade civil que está lá, né? Não é só por causa da gestão, né? Então, a gente tem que ver em quem está nos representando nos locais, né? Então, a gente gosta muito de falar das questões de
do Congresso ou da Câmara de Vereadores, ou não sei o quê, mas no Conselho não é muito diferente, né? São as representações que estão lá, enfim. Mas uma das coisas que eu acho muito importante reforçar é essa questão dos planos de saúde e do planejamento. Porque se não tiver no plano de saúde, no planejamento daquele município, ações de tuberculose, não adianta tu mandar dinheiro de incentivo, porque o incentivo é para incentivar ações que estejam sendo programadas e executadas a partir do plano municipal de saúde. Se tu não consegue casar o incentivo, colar o incentivo em uma ação que esteja no plano municipal, tu não pode usar esse recurso. Né? Então, acho que isso é uma questão importante, até quando... Eu sei porque eu tenho trazido muito essa discussão dentro do programa Brasil Saudável, sabe? Dos 170 e poucos municípios que estão dentro do escopo do Brasil Saudável, né? Porque não adianta tu fazer e tu não conversar com esses municípios para que eles tenham ações programadas para isso, para que a gente possa interferir nisso. Então, acho que isso é fundamental. Por isso, as conferências municipais de saúde acontecem no primeiro ano da gestão municipal, que é para a construção do plano municipal e colocar essas questões lá. Nem todos os municípios, a gestão municipal entende que a tuberculose é uma prioridade, até porque ela não é uma prioridade em nenhum lugar. E vou dizer mais, ela não é nem prioridade no Ministério da Saúde. Ela pode ser prioridade nos EGTM, sabe? Mas não é prioridade dentro do escopo geral. As prioridades são outras, né? Senão a gente teria mais... Enfim, não vou entrar nessa discussão, mas as coisas se dão dessa maneira, tá? A outra coisa é que, por exemplo, os conselhos municipais não é só... Se esse incentivo entrou, né, a gente tem que cobrar dos conselhos municipais que eles cobrem a execução desse recurso do incentivo, porque não dá para deixar só no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não vai fazer isso. O Tribunal de Contas é muito mais político do que o próprio Conselho, que já é político, sabe? Mas, enfim, essas são as nossas posições políticas, mas a gente tem que fazer esse enfrentamento dentro desses locais, sabe? Então, por isso que os conselhos são tão importantes. A outra coisa é... Deixa eu ver, o incentivo de custeio, tarará, deixa eu pensar o que mais. Uma outra coisa que eu sempre questiono um pouco é esse repasse de recursos a partir dos novos casos de tuberculose, ou pelo menos dos casos de tuberculose da incidência e, enfim, tá? Como tu falou, pegaram os municípios, viram quais eram os municípios que tiveram mais casos em 2022 para dividir o recurso entre eles. Foi isso que eu entendi, né, Rebeca? Foi isso, né? E daí, isso muitas vezes presenteia ou privilegia o mau gestor, sabe? Que deixou de fazer o seu trabalho, mas ganhou casos de tuberculose e daí ganha mais recurso. E aquele que conseguiu diminuir os casos de tuberculose acaba não sendo beneficiado com mais recurso para incentivar esse processo, sabe? Então, essa é uma questão assim, pode ser que para o primeiro ano do incentivo isso seja importante, mas para o segundo, terceiro ano de incentivo, ver se a incidência diminuiu a partir da aplicação desses recursos e da execução de projetos que contemplaram essa redução, e daí tu tipo, premiar com mais recurso aqueles que estão fazendo uma execução melhor do recurso. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu estou colocando, porque senão muitas vezes fica aquela situação, eu diminuí, então hoje eu vou receber menos recurso. Não, tem que receber mais. Essa é minha visão. Não desestimulando os outros, é óbvio, né? Mas tu tem que estimular aquele que está fazendo bem feito.
E deixa eu ver aqui. A outra questão que eu fiquei na dúvida, assim, né, é que a CIB, como tu apresentou ali, eles acabam fazendo uma decisão, às vezes, muito mais política do que técnica na distribuição dos recursos. Então, tu acaba fazendo uma distribuição de recursos que na verdade, vai gastar dinheiro e não estimular nada, sabe? É muito mais gasto, né? Por exemplo, tu distribuir R$ 500 para um município, isso é simplesmente botar dinheiro no ralo, porque ele não vai conseguir fazer nada com isso. Então, essa decisão resultou no quê? Eu acho que essa avaliação, né, é uma avaliação que cabe, sim, ao Ministério da Saúde fazer para questionar junto à Comissão de Gestores Tripartite, que é onde o Ministério tem inserção, né, para que esses gestores questionem as decisões da CIB desses municípios. Eu acho que isso não dá para ficar. Acho que num primeiro momento, eu acho que isso está tudo ok. A gente está tentando jogar com a coisa, mas num segundo momento, tu tem que começar a rever determinadas coisas. Porque essas decisões políticas não são a própria decisão de repassar recurso para a sociedade civil, dentro desses incentivos, ela é uma discussão muito mais política do que técnica, sabe? Porque aqui no Rio Grande do Sul é o maior exemplo disso. Nós estamos sem repasse de recursos dos incentivos de AIDS há 8 anos, eu acho, desde 2018, não, 6 anos, desde 2018. Daí, quando houve um bafo na imprensa, saiu o edital quase que 15 dias depois, sabe? Então, saiu um edital que tiraram sabe, da manga uma coisa que era proibida, que não tinha como, porque o Tribunal de Contas, ou porque não sei o quê, ou porque a Secretaria da Fazenda não permitia, e de uma hora para outra passou a ser permitido, sabe? Então, a questão é muito mais política do que técnica, apesar de ter resolução de CIB que aprova isso, sabe? No caso da tuberculose, eu não sei, eu não posso falar dos recursos da tuberculose em relação à sociedade civil, porque eu acho que isso ainda não foi discutido com a sociedade civil. Talvez até a Márcia Leão possa colocar isso de uma outra maneira aqui. Mas eu desconheço completamente qualquer discussão com a sociedade civil para o uso desse recurso. E não passa pela coordenação de tuberculose, passa pela Secretaria Estadual de Saúde. É acima não é pela própria gestão de tuberculose do Estado, enfim. Tá? Eu acho que é mais ou menos isso. Então, as duas coisas que eu queria reforçar aqui é que nós, enquanto sociedade civil, temos sim que fazer o acompanhamento desse recurso via conselhos, tá? Mesmo enfrentando o que a gente tiver que enfrentar, a gente vai ter que fazer isso para acompanhar e ver se isso está sendo executado, porque antigamente a gente tinha recursos carimbados, hoje eles não são mais carimbados, eles vão para a Caixa Única da Vigilância. Isso pode ser usado para dengue daqui a pouco, sabe? E eles dizerem que é legal, é legal. Não é, pode-se dizer várias outras coisas, mas legal é, sabe? Então, a gente tem que estar antenado com essas questões, e somos nós que vamos ter que fazer isso junto aos conselhos e por mais problemas que a gente tenha lá. É isso. Obrigado. Muito, muito pertinente mesmo as coisas que Carlos coloca, assim. E assim, começando pela última questão, acho que é a questão que a gente também concorda muito, assim, a gente tem muita convergência nisso, que definitivamente o planejamento ele não é só técnico, ele é político, né? E principalmente quando a gente está tratando de doenças negligenciadas, e assim, eu participei de todas as oficinas virtuais que a gente fez com os municípios dos estados, eu vou te dizer que teve município que tomou conhecimento da disponibilidade do recurso no dia da oficina. E a gente já estava fazendo a oficina há meses.
tem estado que a gente está insistindo para poder fazer a oficina, não consegue fazer para conversar sobre o recurso. Então, assim, é, não terceirizando responsabilidade, porque da nossa parte, aquilo que tem sido possível, a gente tem feito para que todo mundo possa saber que o recurso existe, mas tem dificuldades muito grandes, inclusive, de comunicação entre estados e municípios. Teve estados que a gente teve que fazer reunião separada, porque o gestor do município da capital não se dá politicamente com o gestor do estado e não conversa, né? Então, assim, isso é uma questão que está posta É, dentro do planejamento e para mim, enquanto técnica, eu olho e falo assim, meu Deus, mas é uma questão que tem que ser considerada, né? Então, acho que é muito importante isso que você coloca, e é essa via que a gente tem discutido com os municípios, né? Quando a gente tem incentivado, inclusive, quando a gente agenda as oficinas, a gente pede que convidem representantes da sociedade civil para participar, né? Mas tem uma outra questão que tem sido um grande desafio para a gente, é que assim, a gente fala coordenações de TB, mas a realidade é que muito município nem tem coordenador de TB. Tem município que tem um técnico de referência, que ele não tem governabilidade para conversar com o gestor. Então, mesmo que ele faça um plano para dizer com o que ele quer gastar o recurso, ele não tem acesso ao gestor para poder discutir, né? Então, a gente tem tentado muito ir por essa via do institucionalizado, entendendo também que é o que tem à disposição para a gente poder fazer, que olha, a gente tem que ir para o conselho. Então, em todas as oficinas, a gente tem pedido que os coordenadores, né, que já têm feito que os municípios que já têm feito ações, que apresentem no Conselho Local de Saúde, que voltem para a CIB para poder apresentar o que foi feito, porque é aquilo que está à disposição para a gente agora, né? Mesmo sabendo aí que tem muitas questões políticas nisso, assim. Quando você fala sobre a questão do monitoramento, por exemplo, a gente já fez agora um primeiro monitoramento, uma primeira rodada de monitoramento, que teve a finalidade muito mais de entender como que foi o processo de pactuação do recurso, porque a gente já sabia que teve estados que realmente não se levou em consideração critérios epidemiológicos, levaram em consideração outros critérios, mas para a gente é importante que tivesse isso documentado, né? Então, para todos os estados, a gente disponibilizou dados estratégicos, análises, planilhas, a gente fez cálculos de como que seria a melhor forma de rateio do recurso e chegou na CIB e decidiu que ia dividir para todo mundo, dar cento e poucos reais, né, para que todo mundo pudesse receber. Então, assim, tem uma esfera de ação nossa que é limitada, e o que a gente tem feito é o quê? É produzir dados que mostrem a realidade, que mostrem o quanto aquilo ali foi danoso, né? Porque o quanto aquilo ali é improdutivo, como você fala, né? Botar dinheiro no ralo, para também a gente aqui nas instâncias colegiadas que a gente está inserido, também tentar apresentar esses resultados como algo que, olha, é isso que tem, porque também é meio que o que a gente tem conseguido fazer, né? Então, acho que são as considerações que eu queria fazer, assim, mas concordo muito com as coisas que tu tem colocado, e principalmente, assim, na minha condição de técnica, né? Como alguém que entende muito dessa perspectiva de que saúde é direito, de que saúde tem uma questão muito grande com produção de democracia, saúde é democracia, como eu acredito nisso. Mas a gente, muitas vezes, de maneira muito frustrada, eu confesso, a gente se depara com situações na gestão municipal que elas fogem da nossa governabilidade, né? Então, acho que tem algumas questões, assim, que estão postas aí, a gente meio que também não tem muito como lidar com isso, mas a gente conta também com a sociedade civil nesse tensionamento com o gestor, né? Para, de alguma maneira, tensionar essas questões localmente. Acho que deixa eu Tico vai só falar. complementar uma coisa, antes de passar para... A Márcia estava inscrita, tirou a mão, mas a Tieme, só complementar uma situação aqui que eu me lembrei agora nessa fala da Rebeca, é que, por exemplo, assim, só dando um exemplo, por 2 vezes esse ano, que é raro acontecer isso num prazo tão curto, a gente pautou no Conselho Nacional a questão do Brasil Saudável e da tuberculose, em março e em julho, né? Isso é uma situação, como é que eu vou dizer assim, que talvez a coordenação do Conselho, provocada não só por mim, mas por outras pessoas, pela própria gestão, que provocou a coordenação do Conselho em outras instâncias, né? Isso foi pautado 2 vezes. Em nenhum momento, nas 2 vezes que foi pautado, o CONASEMES ou o CONAS se manifestaram nas reuniões. Isso é uma coisa que me chamou a atenção, né? Sabe? Porque... E eu,
nas minhas falas, sempre coloco, isso não é uma questão do Ministério da Saúde, é uma proposta do Ministério da Saúde que tem que ser executada no município, sabe? Tem que ser executada no local, sabe? E com a parceria com o Estado também. Em nenhum momento, nem CONASA, nem CONASEM se manifestaram nas reuniões, sabe? Dizendo que concordam ou discordam do projeto ou qualquer coisa assim. E hoje eu estava numa reunião da Comissão de Atenção Básica do Conselho Municipal, do Conselho Estadual de Saúde aqui do Rio Grande do Sul, e um dos questionamentos que foi feito, e isso tudo está ligado à atenção básica, né? Um dos questionamentos que foi feito é que o COSEMES do Rio Grande do Sul não participa de nenhuma reunião do Conselho Estadual. Então, tu provoca, mas eles não estão querendo participar da provocação. Então, isso tem algum projeto, desculpa, foi o termo que eu usei até, tem um projeto aí de desconsiderar ou o que é discutido nos conselhos, ou desconsiderar qualquer coisa que venha da sociedade. Quem manda somos nós não precisamos escutar vocês. Sabe? Quem manda somos nós. E isso eles estão fazendo em todas. Então, essa questão está sendo muito, muito problemática na área da saúde, porque a execução é no município. É no município que tem que se dar. A gente incentiva, a gente induz, a gente provoca, mas não é a gente que executa, a gente que eu digo, é a gestão municipal. Então, por isso que talvez essa questão dos conselhos municipais cada vez seja mais forte a necessidade da gente se apropriar desses espaços e fazer o enfrentamento que deve ser feito nesses locais. Desculpa se eu me estendi, Tieme e Rebeca. Tieme, eu gostaria de falar, não sei qual é a ordem aí. Pode Aqui é falar, Clóvis. Clóvis. Tem alguém na minha frente? Ó, eu comento depois da sua fala. A Márcia estava com a mão levantada, mas abaixou. Então, só vamos confirmar Oi. se Então, Márcia quer assim, eu, comentar. eu sou Clóvis, do Comitê Tuberculose Sociedade Civil Alagoas, junto com a Albertina. Então, assim, o que o colega estava falando, assim, eu acho importantíssimo. Inclusive, ano passado, né, 2020, foi 2023 ou foi 2024, que o Ministério da Saúde selecionou X municípios, tanto para tuberculose como para rancenias, para, fundo a fundo, enviar recursos para esses programas, né? E no caso da rancenias, era para a parte de capacitação, para envolver sociedade civil, acredito que da tuberculose também. E assim, uma das coisas que, assim que eu fui para a reunião, quando eu voltei, e eu tinha também, eu observei que tinha pessoas do CONASEMES, né, lá na reunião, quando houve questionamento de que os municípios iam usar para outra coisa, e aí CONASEMES ficou calado, né? Quando eu cheguei aqui em Maceió, eu mandei tudo que eu tinha colhido lá para o COSEMES Alagoas, né? Mandei a portaria, né? Tanto o de tuberculose como de rancenias, para que o COSEMES, que tem articulação, né, com todos os municípios, pudessem estar acompanhando, assessorando na programação para que fosse utilizado esse recurso, certo? E assim, outros estados também que eu tenho acesso através da rede universitária Brasil, né, universitária para enfrentamento da rancenias, eu também mandei, né, tanto de tuberculose como de rancenias. E assim, foram pouquíssimos municípios que utilizaram o recurso para tuberculose e para rancenias. E, inclusive, uma pessoa na reunião em Brasília disse: não tem como fazer nada. Então, não manda. Se é para mandar para o secretário, o prefeito usar noutra coisa, sabe? Então, teve município que fez até programação com a gente pelo Morran e pela Rede Rãs, municípios que aderiram à campanha mundial Não Esqueça da Rancenia, fizeram a programação direitinho, mas não conseguiram. Agora, um município do Ceará, que é uma cidade que eu nasci, que eu fiquei lá uma semana, e eu ficava todo o tempo, era amiga da secretária, né? E eu falo com a prefeita, esse dinheiro é da rancenias.
Canindé hiperendêmico, em Hansa e TB. Esse dinheiro é para hanseníase e TB. Então, eu assim, que voltei lá depois, vi as unidades com os kits, teve treinamento, não pagou hora aula, mas, porque a gente é voluntária, mas pagou lanche, almoço, material de xerox, certo? Mas eu acho assim que no Brasil, dos municípios que receberam recurso, conta-se no dedo. Agora, o que é que gastaram, e aí não vão prestar conta, certo? Então, é difícil, né? A gente da sociedade civil e a Albertina, a gente fica aqui sofrendo, e mais os outros voluntários, né, para poder trabalhar essas questões, que muitas vezes a gente tira dinheiro do nosso bolso, para botar gasolina ou para dar, pagar Uber ou comprar lanche para os estudantes, para nos ajudar, camisa, essas coisas todas, né? Então é muito difícil dessa forma, né, de planejamento que manda para o município, para fundo a fundo, e a única pessoa, o único órgão que teria força seria o federal e o estadual, né? E mais o COSEMES. E que o Estado também sabia disso, mas eu acho que faltou assim, o Estado chamar, assim, a Alagoas até chamou os municípios mais endêmicos, né? Eu lembro bem a gente cobrando, teve isso, mas não teve impacto, né? Na verdade. É triste, mas é verdade. Obrigada, gente. Obrigada, Cláudia, também pelo seu relato, né? O comentário que eu ia fazer, até a Márcia colocou aqui no chat, né, que a fala do Carlos e da Beca contemplaram, que ela também ia falar. E acho que a Beca também, quando apresenta e quando fala isso, né, desse componente político, né, de toda essa discussão em saúde, é essa questão desses embates e dos vários interesses, da diversidade também de perspectivas, que é natural da gente enquanto cidadão na sociedade, né? Então a gente sabe que não só para a saúde, mas para todas as esferas da nossa vida, tudo isso faz sentido, né? Toda essa questão do embate político, ela é presente. A gente vai viver e está vivendo isso e viveu isso a todo momento. Então, eu acho que a gente, quando fala do incentivo, e até foi engraçado, né? Quando a gente chegou no departamento, a Sandra sabe que a gente chegou falando assim, queremos muito Ai, travou entrar no de Acho que novo. incentivo da primeira luta era, vamos conseguir recurso. Cortou? Agora voltou. É o nosso internet aqui. Então, a gente queria muito esse recurso. Então, a primeira luta foi realmente conseguir a articulação com a Secretaria de Vigilância, com o próprio Ministério, para destinar esses 100 milhões para a tuberculose. Quando a gente conseguiu, a gente ficou super feliz e pensou assim, pronto, está resolvido. E mal sabia a gente, né, que agora começa uma outra luta. Como o incentivo, a menos que ele seja revogado, que essa portaria seja revogada, ele vai continuar anualmente, então todo ano teremos 100 milhões para a tuberculose, esse dinheiro não vai diminuir, mas ele perde valor, né? Por causa da inflação, por causa de uma série de coisas. Então, quem sabe a gente consiga no futuro aumentar esse recurso, mas se não aumentar, pelo menos esses 100 milhões estão garantidos. Então, todo esse processo de amadurecimento nosso, de como que a gente vai fazer esse monitoramento, de qual que é o papel da sociedade civil e qual é o nosso papel junto a vocês para esses esclarecimentos e para esse acolhimento, né, dessas situações, eu acho que a gente ainda a gente tem que persistir. Então, todo esse relato também que Carlos faz, dessa questão de vamos insistir na questão dos conselhos, mesmo com as dificuldades, a atuação da Arte TV de já ter pautado isso, né, em reuniões ali do CNS, de vocês também, como o relato aqui da CODES e da própria Ana Leila, de também ter levado isso para a gestão municipal, para os seus lugares ali de fala, é muito importante, porque a gente realmente está nesse primeiro ano, vamos dizer assim, né, da implementação desse incentivo. A gente vai fazer um webinar também em alusão a esse 1 ano da publicação da portaria, com esse intuito, para não deixar o tema ficar, assim, né, para não deixar a peteca cair do tema, da gente sempre estar falando sobre isso, e esse esforço da gente ter um monitoramento no âmbito técnico, acho que a Beca falou, assim, é a frase mais importante, né, geração de dados para a gente poder subsidiar a discussão.
quando o Carlos também, o Carlos, quando você comenta da questão do questionamento em relação às decisões de CIB, aí eu acho que tem que ser realmente um movimento tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, né? Porque, como a gente conversou, os estados e municípios e a União, cada um dentro da sua atribuição, tem autonomia. Isso está em lei, está na Constituição, está na Lei 8080, então isso é dado, né? Então, é também nesses embates, nesses convencimentos, que talvez a gente, enquanto Ministério, fazendo monitoramento técnico, produzindo material que demonstre o que é que está acontecendo com esse incentivo, ajude por um lado, e vocês que estão no território conhecem a realidade vão ajudando do outro para a gente ver se, quem sabe, porque isso está na portaria, né? Que as resoluções de CIP podem ser revistas a qualquer momento, então também não tem uma janela, né? Ah, só pode rever em tal período. Pode rever a qualquer momento. Para o HIV, isso já aconteceu em outras vezes. Então, há uma possibilidade, mas realmente tem que ser a decisão em CIB. Então, a decisão de CIB é soberana, né? Então, a gente vai ter que fazer essa articulação, e aí vai ter momentos em que a gente vai ter vitórias, vai ter momentos em que, às vezes, não vai colar a argumentação e talvez não tenha mudança, mas pelo menos a gente tem esses locais para poder fazer levar essas questões, né? Então, o que a Beca também comentou, a gente tem feito essa recomendação para os municípios e estados, de mostrarem o que estão fazendo em CIB ou dentro dos conselhos, né, da gestão também ativamente demonstrar o que está fazendo e falar ou das dificuldades ou das experiências exitosas, talvez também ajude a gente nesse processo. A Sandra também está aqui com a mãozinha levantada para poder comentar. Então, pessoal, eu só vou fazer coro com tudo que a Rebeca e que a Tieme já falaram hoje, né? Eu estou vendo aqui pela participação, o Carlos e a Márcia, acho que são dos mais antigos assim no movimento que eu conheço. O Carlos, inclusive, trabalhou aqui com a gente, né, Carlos? Sabem da nossa luta com essa política de incentivo. Como a Tia me falou, eu estou aqui, eu estive na implantação dessa política, né? E sou daquelas, assim, super defensoras do que tudo que a gente tinha, né? Conta específica, instrumento de programação específico, isso dava para a gente uma transparência na execução desse recurso e uma autonomia que hoje a gente não tem, né? A gente tinha legislação específica para esse incentivo. Hoje ele está dentro da conta de vigilância e a gente não tem mais aquela autonomia que tínhamos até 2013, que foi quando foi revogada toda a legislação do incentivo e ele passou a integrar a conta da vigilância e perdemos bastante, na minha opinião, né? Perdemos bastante dessa autonomia, dessa transparência, no gasto do recurso. E é tudo isso que as meninas já falaram mesmo, assim. A gente tem que lembrar que a gente vive numa república federativa, com três níveis de poder independentes, né? Então, o governo federal, estadual e municipal. Não tem interdependência entre eles são autônomos. O que o Ministério da Saúde faz é recomendação, né? Como está na portaria de repasse de recursos para a ONG, casa de apoio, compra de fórmula infantil, mas fica a cargo do gestor a definição de valores para cada uma dessas atividades. Não, a gente não fala mais em 10% da sociedade civil, essa legislação não existe mais, isso foi lá até 2013, a partir daí, o que a portaria recomenda são a execução dessas ações, mas não recomenda valores, né? Porque tá, a partir de 2013 o valor é definido pelo gestor de acordo com as suas necessidades. Então, e é só uma recomendação. A forma, inclusive, como ele vai fazer esse apoio a cada uma dessas ações, é ele que vai resolver. Se ele falar assim, não, eu não repasso recursos através de convênio direto com uma sociedade civil, mas eu apoio ações. Foi a forma que ele resolveu fazer no município, né? Não é a forma como nós gostaríamos que ele fizesse, não era como era na implantação do incentivo, mas infelizmente é como as coisas têm funcionado hoje. Então,
é super importante a participação da sociedade civil nesses espaços, né, que vocês têm dentro dos municípios, principalmente, para fazer essa articulação com o governo, né, e demonstrar a necessidade de articulação com a sociedade civil e quais os espaços que vocês atuam muito melhor do que o governo, né? Então, acho que demonstrando com dados mesmo, é o que a Rebeca falou, o departamento produz os dados, encaminha e demonstra, mas é importante que a sociedade civil localmente se articule com o governo para que haja uma boa execução desses recursos e das metas também, né? Como a Rebeca também e a Tieme já colocaram, se hoje, se a gente não tiver dentro das PAs, nos estados e municípios, nas ações de hepatite, HIV, IST e tuberculose, essas ações simplesmente não serão executadas, né? Elas precisam constar nos documentos oficiais de planejamento e de programação das secretarias estaduais e municipais de saúde. Então, só queria reforçar o que as meninas já disseram, né? Principalmente com relação à participação e à articulação da sociedade civil com o governo localmente. É isso. Eu acho que na sequência está Carlos, Márcia e depois Ana Leila. E Carlos, espera que está desligado o seu microfone. Aí, Desculpa. pronto. É um comentário em cima do que a Sandra falou, né? A gente tem dentro da política do SUS, né, que as ações de saúde, as políticas são ascendentes, né? Então, elas devem vir de baixo para cima. E daí, claro, cada política de incentivo ou política indutiva, ela é sempre questionada pela gestão municipal, porque dizem que não está dentro do princípio do SUS da ascensão das políticas, né? Foi em cima desse critério ou desse princípio, né, que eles conseguiram colocar tudo para dentro da vigilância e dizendo que não dá para ser não pode ser políticas indutoras, tem que ser só incentivo, enfim. O termo não é exatamente esse, mas essa foi a discussão, né? Só que quando a gente não é a troco de nada que se falava de doenças negligenciadas e hoje a gente fala de populações negligenciadas para doenças de determinação social, sabe? Porque são negligenciadas pela sociedade, pelos gestores que são digamos, o exemplo, o espelho dessa sociedade que negligencia essas populações. Enfim, essa é outra discussão. Mas é a partir disso que foi questionado e realmente, Sandra, a gente perdeu muito com isso, né? Dentro da AIDS, dentro das hepatites e dentro da tuberculose, que na época não tinha, mas que podia ter agora e que seria bem melhor. Mas, na verdade, eu tinha me inscrito para outra coisa. Tieme ou Rebeca, enfim, vocês têm como passar o número da portaria da CIB do Rio Grande do Sul ou encaminhar para a CIB do Rio Grande do Sul, só para a gente bater quais são esses municípios, porque vou dizer que a gente estava discutindo esses dias a política de tuberculose aqui do estado e eu não sei exatamente quais são os municípios que estão contemplados dentro da questão do incentivo. Sabe, falha minha de não ter procurado, mas a gente sempre fica naquela coisa da região metropolitana ou um ou outro, mas a gente acaba não sabendo o que foi pactuado de fato dentro da questão. Se vocês puderem mandar, tá? Para mim seria ótimo. Até para poder bater até com aquilo que foi pactuado na CIB e aquilo que está sendo proposto pelo Programa Brasil Saudável também. Né? Se os municípios batem, se casam, se não, o que acontece? Tá, obrigado, era isso. E obrigado, foi bem boa a oficina aqui, foi bem. Só uma observação antes de passar aqui para a Márcia, é que você vai ver também que o Rio Grande do Sul ele fez uma estratégia específica pautada na estruturação de referências secundárias e terciárias de TB.
Então, a escolha, a seleção deles também foi pensando nisso. Então, até a discussão que a gente está fazendo com eles lá, também, claro, fala dos indicadores e das recomendações que a gente fez na nota técnica que saiu aqui pelo DAT, sobre o que é que vai ser monitorado em relação ao incentivo e tudo mais, mas eles já tinham feito essa discussão ali interna, né, enquanto coordenação de ITB, que eles iam tentar utilizar o incentivo como uma forma de conseguir suprir essas fragilidades de referências secundárias e terciárias de TB. Exato, Então, lembrei disso agora. né? Então, eles só para vocês entenderem que talvez a questão lá do Brasil Saudável, que está havendo mais também carga e sobreposição de doenças, pode ser que alguns municípios não sejam os mesmos, só para Sim. fazer essa observação. Não, até para a gente poder discutir isso e questionar se é correto ou não, enfim, de um lado ou de outro. Passa aí para Márcia. Então, já tinha me inscrito, inscrito de novo, e assim eu vou, né? Sandra, que bom te ver aqui, porque eu vejo a Sandra ocasionalmente quando eu chego em Brasília. Ela nunca está no mesmo webinário meu, morro de saudade dela. A Sandra ficou muito tempo aqui no Rio Grande do Sul, por isso que ela cita mais eu e o Carlos, quando a gente fez a interfederativa aqui do estado, porque o Rio Grande do Sul ele consegue ter tão pouco problema que precisou ter uma interfederativa para tentar fazer o Rio Grande do Sul pensar, né, as doenças, e uma delas era o HIV e AIDS, na interlocução também com a tuberculose. Bom, mas vamos lá. Nós temos assim uma série de problemas que eles vêm desde que aconteceu todas as mudanças e a gente passou a ter tudo dentro do mesmo bloco da vigilância. E um deles, quando se pensa pela perspectiva da sociedade civil e a possibilidade de ações conjuntas, né, com os territórios, é que as legislações de cada município elas são muito distintas entre si. Então, a grande parte dos municípios eles não preveem nas suas legislações formas de repasse direto para a sociedade civil. Aí se usou a estratégia que a Sandra trouxe aqui, que era de desenvolver ações em parceria e eles custeavam as ações, não faziam repasse, então não eram projetos executados pela sociedade civil. A sociedade civil apresentava um projeto e eles faziam todo o financiamento lá em alguns municípios. Outros não chegaram nem a fazer isso. Mas fato é que desde 2013, né, que é quando tem a mudança, aqui no Rio Grande do Sul, uma estratégia que a gente usou no Fórum AIDS do Estado, e que trabalha tuberculose dentro do fórum também, foi incentivar que as ONGs estivessem presentes dentro dos conselhos, não só nos conselhos, não só no Conselho de Saúde do Estado, que está o Carlos aí, que é conselheiro há muito tempo, mas também nos conselhos dos municípios, principalmente, para poder conseguir acompanhar, então, a elaboração e o monitoramento dos planos. Naqueles municípios que não se conseguia assento, pelo menos que se tentasse acompanhar as discussões através de alguma comissão, quando tinha. Porque também não é uma coisa que todo conselho municipal tenha, não existe uma regra específica que determina que todo conselho municipal tem que ter uma comissão, mas que pelo menos as ONGs acompanhassem a agenda dos conselhos municipais para tentar fortalecer ali e manter um vínculo também com o legislativo através de alguma possibilidade nas câmaras municipais, de audiência, de algum contato assim. Bom, a nossa parte de advocacy, ela foi bem efetiva, a gente conseguiu, eu acho que o Rio Grande do Sul talvez seja um dos estados que mais tenha gente em assento em conselhos, se nós considerarmos conselho de saúde, conselho de assistência social, conselho de direitos humanos, nós temos assento em vários, no interior do estado, em capital, e não adiantou de nada, né? Basta a gente pegar qualquer boletim epidemiológico e a gente vai ver, porque efetivamente, apesar das ações conseguirmos fazer as ações estarem nos planos, elas nunca chegaram a cabo de execução. Nós conseguimos colocar isso. A CIB, a resolução não é, eu acho que é 37, 30 e alguma coisa assim, que é a que tem. Conseguimos colocar, e aí vale para os recursos tanto da AIDS quanto da tuberculose dentro das CIBs, nunca se efetivou nada. Então, assim, eu não quero dar uma fala de fazer as pessoas esmorecerem, né, desistir. Não, eu acho que a estratégia de se aproximar dos conselhos, ela é a mais efetiva. Eu acho que a gente pode conseguir algumas coisas, porque as poucas, um andar, né, em passo meio de... Não é nem de tartaruga, aqui o passo acho que está mais para de caranguejo, assim, mais de ré até do que para frente, né? Os poucos avanços que se conseguiu ter aqui de forma mais geral, eles vieram
através dessas incidências junto aos conselhos, aos órgãos de controle social. Mas é importante a gente ter em conta que nem tudo que está numa legislação em que um município consegue executar, no outro a gente vai conseguir. Tem essa diferença muito grande nas legislações dos municípios. A gente realmente tem município que na sua estrutura ele barra algum tipo de ação, e o que a gente pode fazer é discutir dentro dessas instâncias, como conselho, e chamar talvez às vezes Ministério Público e tal, para auxiliar a pensar em outras políticas junto à Câmara dos Vereadores para que a gente modifique isso. Modifique essa estrutura de como se relacionar com a sociedade civil muito através da pressão política. Não adianta a gente querer também se iludir pensando que nós vamos conseguir retomar quando nós tínhamos uma política carimbada, porque a gente sabe que os secretários não aprovam isso quando, né, discutida tanto no CONAS como no CONASEMES é pauta, quase que dá choque elétrico, assim, é bem complicada, mas a nossa atuação dentro das esferas de controle social, institucional, ainda é a forma mais efetiva da gente conseguir ter alguma coisa. E como eu já coloquei lá no chat, eu não preciso dizer, né, eu desconheço aqui onde é que a gente conseguiu levar a cabo essas ações, com base na política de incentivo. A gente tem apoio para algumas ações isoladas, mas que não corresponde, provavelmente, nem a 1/5 daquele recurso que tem alocado para isso. Obrigada, Márcia. Vou passar aqui para a Ana Leila. Olha só, tia, a Sandra jogou assim, tipo um balde de água fria, bem gelada, na cabeça, porque quando ela fala assim, eles fazem se eles quiserem, se eles não quiserem, eles, né? Aí, esse balde de água fria, você entendeu? Eu fico meio revoltada, porque quando nós estamos no ministério, com o ministro, as coordenações, inserir a sociedade civil. Nós, a sociedade civil, é que ficamos lá na ponta, nós que levamos os problemas, a gente que se articula tudo. E aí, quando vocês falam, vocês assim em termo, tá, Sandra? A participação da sociedade civil, usam muito o nosso nome, né? Montam muito nas nossas costas, né? Mas chegar na hora do bolo, eles tiram nós do meio desse bolo, tiram nós do recheio. Então, isso dói muito em nós, sabe? Que a gente trabalha. E quando a gente pede, assim, para o gestor, dá para fazer um material informativo para nós? Eu não tenho recurso. Não posso não, só posso com o município, eu não posso fazer para a sociedade civil. Isso dói na pele, porque a gente leva as ações para eles, a gente se organiza em nada. Que nem dia 23 de agosto nós vamos fazer um mega evento em parceria. Parceria eu tenho em todos os programas, mas chegar na hora de eu querer alguma coisa, algum apoio, ou para pagar alguma coisa, fazer umas camisetas, fazer um banner para mim e tal, não pode. Então, por que leva o nome da sociedade civil e insere aí no plano nacional parceria com a sociedade civil? Sabe, eu fico chateada com isso. Sabe, esse balde de gelo que vocês jogam em cima da gente, porque nós trabalhamos mais que o gestor. Então, fica complicado isso, sabe? Eu acho que deveria ter o Ministério colocar um gatilho aí para que eles possam abrir essa porta, que não seja muito, mas que seja o mínimo, né? Me traz lá a sua logo, nós vamos mandar fazer, vamos pagar, como a Márcia falou aí. A gente faz o plano de ação, eles vão lá e paguem. Nós não queremos o dinheiro na nossa mão, sabe? Nós queremos materiais, porque a gente trabalha para isso. É só isso, eu agradeço muito, foi maravilhoso. Inclusive, o meu gestor está aí ouvindo tudo, tá? Para ele poder passar, sabe? Isso tudo aí. Então, eu queria que vocês me passem tudo, da CIB, passam tudo, porque eu vou descarregar no conselho, não sei, eu vou sair da cadeira, né?
Desculpa, a Tieme já sabe como eu chamo todo mundo de bunda de chuchu. Eu vou tirar a minha da cadeira e mandar. Obrigada, tá, gente? Obrigada a você, Ana, também pelo relato, né? Por colocar também a fala de quem está aí no território, né? De quem conhece o território. Então, é importante a gente ter esses momentos de troca. Que bom que você fez essa articulação que o Luciano também está aqui. Mas acho que, em síntese, é isso. Então, as informações, elas são de conhecimento público, né? Então, as portarias de habilitação têm os municípios que estão recebendo o recurso. Até as resoluções CIB também, né, são de acesso público, também a gente pode enviar, mas vocês também podem pedir via a própria Secretaria de Saúde ou junto aos COSEMs, que tem algumas CIBs que colocam em próprios sites próprios, né, para conseguir também ter acesso a essa informação, mas vocês também podem pedir via Lei de Acesso à Informação, né, e solicitar isso junto aos seus estados e municípios. Mas a gente tem, porque o que acontece é isso, né? Às vezes as resoluções também vão sendo atualizadas, então, para a gente, o que a gente lida mais é a última portaria de habilitação vigente, que aí a gente sabe realmente que está atualizado, que são os municípios que, no momento, estão recebendo o incentivo. E eu acho que as mensagens que a gente deixa aqui, que a gente já está encaminhando aqui para o final, faltam 5 minutinhos para a gente terminar. Ó, a Sheila também está comentando, né, sobre o acesso à CIP e tal, mas a gente ajuda vocês a terem esses documentos. Essa questão da atuação com os conselhos, para vocês que são dos comitês estaduais de TB, que têm coordenação, que têm gestores lá, né, compondo os comitês de TB, levem isso para os seus comitês. Então, eu sei que, por exemplo, o Toniel, a própria Ana Leila, a Clodes, que está aqui, a Albertina, né, para vocês multiplicarem essas informações dentro dos seus comitês, fazerem também essa discussão dentro dos comitês. E a gente vai seguindo. Vocês vão ver que a gente vai fazer o webinário, que a gente vai soltar publicação sobre o tema. Então, essa é a primeira reunião que a gente está fazendo com vocês sobre isso, mas com certeza não será a última. A gente ainda vai ter várias oportunidades para conseguir conversar. E vocês têm os nossos contatos, se precisarem de alguma coisa em específico, sabem que podem mandar aí para a gente e-mail, WhatsApp, ligar aqui para a gente, que a gente tenta, né, apoiar e ver o que é possível fazer dentro das nossas capacidades aqui. Mas acho que da minha parte, também só agradecer muito, agradecer também, o Jair teve que sair porque ele estava em outra agenda, outra reunião, mas agradecer muito a Sandra, que sempre nos apoiou também com essa questão de incentivo aqui pelo departamento, a Beca, que preparou todo esse material, que tem liderado essa atividade aqui na equipe, e a cada um de vocês, né, se eu pudesse citar uma lista aqui toda de novo, porque eu sei que cada um de vocês, dentro dos seus territórios, tem feito também muita, que nem a Ana Leila fala, levantado da cadeira e falado e lembrado, e é muito importante mesmo, né? Então, eu queria passar aqui para a Beca também fazer o fechamento. Gente, muito obrigada. É para tentar animar um pouco, assim, queria dizer que a gente foi, por exemplo, no Espírito Santo há um tempo atrás e tem muita gente fazendo coisa muito bacana com recurso. Então, até a título de prestação de contas para vocês também. O Estado de São Paulo tem tido experiências fantásticas com a execução do recurso, né? Então, em breve, a gente pretende aí também produzir alguma coisa para poder divulgar o que tem acontecido. Então, para tentar animar um pouco também, assim, né? Tem gente conseguindo executar as coisas, é difícil, mas tem lugar fazendo, inclusive todas as questões de financiamento que a gente já conhece, tem muita gente, inclusive, usando recurso para comprar coisas que pode descarro, que não tinha, imprimir material, então tem coisas sendo feitas, né? Então, só para incentivar vocês mesmo e agradecer pela possibilidade de vocês estarem aqui, tá bom? Muito obrigada mesmo. E agradecer também a ti e a Sandra, principalmente, que tem sido uma pessoa muito fundamental para ajudar a gente aqui em todo esse processo aí. Obrigada, gente. É o famoso Juntos pelo Fim da Tuberculose, né, gente? Vocês sabem desse lema. Eu queria ver se algum de vocês, ou Sandra, querem também fazer uma palavrinha ali de despedida. Não, só agradecer mesmo, né, a participação de todo mundo, dizer que a gente, como departamento, está super à disposição para ajudar no que for preciso. Foi um prazer participar com vocês. Também adorei te ver, viu, Márcia? A gente se encontra pouco, mas quando você vem aqui, adorei ver vocês todos, rever os que eu conheço, conhecer os novos, ou pelo menos novos para mim, que são mais no movimento da TB.
e reiterar, o departamento está à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá? Muito obrigada, viu, gente? Multipliquem a informação também nas suas bases, e estamos aí à disposição. Muito obrigada, boa tarde aí a todos. Todas, todos e todos, né? Obrigado, Por gente. Foi aí. muito bom. Obrigado. Obrigada. Valeu, pessoal. Tchau. Beijo, Rebeca, Márcia, Carlos, adorei Tchau. vê-los. São tão Foi ótimo, Ana Leila. Obrigada. Ana Leila, eu vou estar aí amanhã, hein? Estou indo para o Rio, o Agosto Laranja. Dia 23 é o nosso aqui, É o de vocês sábado. aí. É. Tá bom. Tchau, Tiane. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Tchau, Rebeca. Estava obrigado. ótima a apresentação. Gostei bastante, Tieme. Adorei esses modelinhos.